Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai hoje então para o projeto do 0 ao 1000, aula de número 75. E o que a gente vai ver na aula de hoje? As palavras off, point e também a palavra type. Essas três palavras, então, são as palavras de hoje do projeto do 0 ao 1000. Eu quero mostrar uma coisa para vocês, então. Aqui vou colocar a calculadora na minha tela para vocês também, para vocês entenderem um pouco quantas palavras a gente já aprendeu. Se a gente está na aula 75 e a gente está aprendendo 3 palavras por dia, por aula no caso, 75 vezes 3 já dão 225 palavras. Mas o mais impressionante é que a gente acaba aprendendo 3 frases para cada uma dessas palavras. Então, 225 vezes 3 acaba dando um total de 675 palavras. E a gente está só no início. A gente ainda nem foi muito adiante em tudo isso. Estamos só no início, aula 75 de 1000 palavras que a gente vai aprender então. Só para vocês terem uma ideia. E é claro que essas 675 frases, no caso, elas englobam muitas, mas muitas mais palavras que apenas 675. Porque no fim das contas eu acabo explicando muitas outras palavras que a gente não veria se não fossem frases, ok? Então vamos seguindo aqui com a situação de hoje, porque relembrando, a gente vai ver então as palavras off, point e type. Eu vou colocar aqui na tela, na nossa tela, então, para a gente entender o que a gente viu na aula passada e vamos começar então conversando sobre a nossa aula 75. A aula 74, então, que foi a aula passada, a gente viu a palavra data, que pode nos enganar bastante. Muitas pessoas pensam que data é data, mas não, data não é data. Data significa dados. Também a segunda palavra feel, sentir, então a gente viu 3 exemplos para essa situação. E também acabamos utilizando e aprendendo a palavra high, certo? Então essas foram as palavras da aula 74. Hoje, a aula 75, quais são as palavras que a gente vai aprender então? Off, point e type. Vamos lá para a nossa tela então. A gente vai aprender as palavras off, type, off, type e point. No caso, a ordem aqui, point e type. A primeira palavra que a gente vai conversar hoje vai ser a palavra off. A segunda do dia, então a gente vai conversar um pouco mais sobre a palavra point. E por último, a gente vai ver a palavra type. Off, então, é uma palavra bem interessante que ela pode significar mais de um sentido, então. O mais comum de todos que a gente conhece é desligar. Desligado, por exemplo. Desligado, desligar, apagar. Também pode ser fora. E vou colocar aqui o apagar. Certo? Apagar ou apagado. Então a gente tem o desligar ou desligado, apagar ou apagado e o fora. Por exemplo, vamos colocar o exemplo do desligado aqui, então, começando desligado. Uma que é clássica, então. Meu computador está desligado. Meu computador está desligado. Talvez você pode utilizar isso para o celular, para qualquer outro equipamento que alguém pergunte ou peça para você utilizar na hora e você diz está desligado. Você vai utilizar o off. O próximo, a gente
poderia colocar aqui o fora. Você está fora. Você está fora na questão de você está eliminado. Você está fora, você está eliminado. Então a gente vai utilizar o off. A gente pode utilizar o out também, mas aqui eu vou utilizar o off, certo? E o apagar. Apagar, então deixa eu ver aqui o exemplo que eu deixei anotado do apagar. Apagar. Por favor, apague as luzes. Por favor, apague as luzes. Então vamos lá. Meu computador está desligado. My computer is off. Então nós temos o desligado para o off. Desligado. Na segunda, então, você está fora. No mesmo sentido que a gente vai utilizar o fora para o off. You are off. You are off. Nessa questão do fora, a gente poderia alterar até que eu vi que eu tenho uma frase aqui que ficaria até melhor, que seria a casa está fora dos limites. Essa daqui ela é um pouquinho diferente, mas então, como que a gente faria em inglês? A casa, the house, is off limits. Ela é bem simples também, é um pouquinho diferente a forma de pensar. The house is off limits. Então, the house is off limits. E por último, por favor, apague as luzes, ou apague a TV, apague alguma coisa. Please. Turn off. O turn off significa virar para o desligado, que seria, no caso, o apague. Turn off the lights. Apague as luzes. Turn off the lights. 3 frases, então, para a palavra off. Point. Então, point significa ponto. Point significa ponto ou ponta. Então, você poderia me explicar o seu ponto de vista? Você poderia me explicar o seu ponto de vista? Não estou entendendo o seu ponto de vista. Então, você pede para a pessoa explicar. Você entende meu ponto de vista? Você entende o meu ponto de vista? Então, eu não entendo o seu ponto. Eu não entendo o seu ponto, eu não entendo a sua posição. Então, vamos começar com o primeiro. Você poderia me explicar o seu ponto de vista? Ponto de vista. Então, você poderia me explicar o seu ponto de vista? A gente quer ser educado. Lembra que de umas aulas para trás até agora eu falo bastante no inglês essa questão da educação, porque eles valorizam muito essa situação. Então, could you, você poderia, could you explain me your point of view? Você poderia me explicar o seu ponto de vista? Could you explain me your point? Aqui eu fiz errado, coloquei em português. Point, que eu queria colocar em maiúsculo. Point of view. Você entende o meu ponto de vista? Agora aqui sim eu coloco maiúsculo. Ponto. Você entende? Do you understand? Você entende? Meu ponto de vista, my point of view. Você entende meu ponto de vista? Do you understand my point of view? Eu não entendo o seu ponto de vista. I don't understand. Eu não entendo. I don't understand your point of view.
Eu não entendo o seu ponto de vista. E a palavra type, então, no que a gente vai utilizar a type? Vai ser para a questão de tipo. Type, tipo. Então, no que a gente poderia falar aqui, por exemplo? Ela não é meu tipo. Digamos que seja eu falando para alguém, então, ela não faz o meu tipo, ela não é o meu tipo. A primeira que eu poderia utilizar. Este é meu tipo de esporte. Então, aqui a gente está usando o tipo para o tipo de esporte que eu gosto. Aqui em cima, um outro tipo de pessoa. E por último, qual é o seu tipo sanguíneo? Nossa, essa daqui ficou um pouquinho diferente. Qual o seu tipo sanguíneo? Mas vamos lá. Ela não é meu tipo. She is not my type. Ela não é meu tipo. She's not my type. Este é meu tipo de esporte. Estou afirmando, então, este é meu tipo de esporte. This is my type of sport. This is my type of sport. Qual é o seu tipo sanguíneo? Então aqui a gente vai aprender um pouquinho diferente. What is your? Agora a gente quer saber de tipo sanguíneo. Na verdade é o tipo, o grupo sanguíneo. What is your blood group? Qual é o seu grupo de sangue? O tipo de grupo de sangue que eles falam então. Qual é o seu tipo de grupo de sangue? What is your blood, que significa sangue, group, sem o O, type. Então, what's your blood group? Group com O aqui, então, group type. What is your blood group type? Repete aí em casa, pausa esse vídeo, repete e vamos para o próximo. What is your blood group type? This is my type of sport. This is my type of sport. Este é meu tipo de esporte. She's not my type. Ela não é o meu tipo. She is not my type. Ela não é o meu tipo. Aqui a gente viu então o type. Bem rapidinho, né, pessoal? Foi bem rapidinho essa. Na próxima, então, I don't understand your point of view. Eu não entendo o seu ponto. Na verdade, aqui eu até coloquei o ponto e nem precisaria colocar o view ali. I don't understand your point, porque eu não coloquei ponto de vista. Então, eu não entendo o seu ponto. I don't understand your point. Do you understand my point of view? Do you understand my point of view? Could you explain me your point of view? Você poderia me explicar o seu ponto de vista? Could you explain me your point of view? Então aqui a gente viu a palavra point. E por último, o off, que é o desligar, apagar. Por favor, apague as luzes. Apague. Deixa eu colocar aqui em letra maiúscula pra gente. Apague as luzes. Please turn off the lights. Por favor, apague as luzes. The house is off limits. A casa está fora dos limites. Então imaginem uma construção que foi uma parte construída no terreno do vizinho. Então a casa ficou fora dos limites, fora do quadrado correto. The house is off limits. E por último, meu computador está desligado. My computer is off. Meu computador está desligado. My computer is off. As palavras de hoje, então, pessoal: type, point e off. Type, que é tipo, point, que é ponto,
e o off, que tinham mais de um significado. Tinha mais de um significado, que era desligado, fora e apagar. Essa então foi a aula número 75 nossa, certo? Um beijo, um abraço, pessoal. Não deixe de compartilhar com as pessoas que vocês gostam e até a próxima aula.